Oi, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Bichoni e estou gravando esse vídeo aqui para te falar a respeito de um assunto que surge bastante lá na faculdade, que são as dúvidas dos alunos quando vão fazer um processo seletivo que pede Excel avançado, tá? Então eu falei, caramba, tem bastante gente que pergunta isso e aí eu decidi gravar esse vídeo. Então, de uma maneira bem resumida, eu acho que se você estiver preparado em 3 itens, você vai se dar muito bem no processo seletivo. O primeiro item que você tem que estar pronto é o PROQV, tá? E fica aqui nesse vídeo, você vai ver um pouco a respeito desse comando para você se preparar. O segundo item que cai bastante nos processos seletivos é tabela dinâmica. Eu também vou te falar nesse vídeo aqui como você trabalha com tabela dinâmica, te dar umas dicas e você vai gostar. E o último item, na verdade são alguns itens, são todos os comandos C, né? Então, quais são esses comandos principais? O comando C em si, soma C, conte C e média C. Então até o final desse vídeo também eu vou te mostrar um pouquinho sobre como você lidar com isso. Então vamos falar agora do primeiro comando, tá? Que é o mais famoso, que é o comando PROQV. Bem, primeira coisa, né? O que o comando PROQV faz? O comando PROQV, ele vai pegar a informação que está numa tabela e levar para um outro lugar, né? Então, um exemplo bem fácil. Você tem um nome, a idade e a escolaridade das pessoas, tá? Numa tabela grande assim, com, sei lá, várias linhas. E você precisa em um determinado lugar, no mesmo arquivo, em outro arquivo, na mesma aba, em outra aba, baseado no nome da pessoa, que ele traga para você a escolaridade dessa pessoa. Então, o comando que faz isso é o comando PROQV. Então, eu vou te mostrar agora, né, dá uma olhadinha nessa tela, como faz para você acionar o comando PROQV. Bem, pessoal, então aqui tem um exemplo aí de um uso do PROQV, né? Então, a nossa tabela principal aqui do seu lado esquerdo, né, essa tabela azul, ela tem aí o nome das pessoas, a turma que eles cursaram, né? Pode ver que eu deixei só uma turma aí, um número de matrícula fictício e as notas fictícias desses alunos, né? Então, para que serve o PROQV, né? Percebam aqui que eu tenho uma célula qualquer em que eu digitei um nome de um dos alunos e ele trouxe para mim aqui a informação do RA desse aluno. Então, se eu vier na minha lista, aqui no Alan, eu vou ver que o RA dele está correto. Então, se eu digitar, por exemplo, Ana, ele vai trazer o RA da Ana. Então, como que eu faço isso, né? Então, tá aqui a fórmula que eu montei. Então, existem duas maneiras. Eu vou apagar, né, para você ver. Então, você pode começar com o igual PROQV, e aí ele já coloca para você aqui a função. Você abre parênteses e configura aí o seu comando. Ou então, né, se você não quiser ficar decorando, mas é muito difícil a gente não decorar de tanto que a gente usa, você vem aqui nesse cantinho, sempre no sinal de somatório do seu Excel, você pode vir aqui, ó, mais funções, né? E você sempre vai ter as mais recentes usadas que você usou aqui. Então vejam aqui algumas funções, eu vou colocar todas e aqui em cima, ó, eu vou escrever o nome da minha função, que é PROQV e, né? E ele não achou, então vamos achar onde ele está. Procure referência, né? Na verdade ele tinha achado, hein? Agora que eu vi. Mas a gente desce aqui, ó, e tem todos os procs e a gente sempre vai trabalhar com PROQV. Por quê? Nós temos uma procura na vertical, por isso que é PROQV. Se fosse uma tabela horizontal, né, o que é coluna aqui, fossem linhas, eu usaria um PROQH. Então, quando eu der um OK, né, ele abre para mim o que ele está pedindo para configurar, né? Eu vou informando para ele quais são as informações que eu preciso, né, de maneira a configurar direitinho, né? Lá ele já está mostrando um RA e eu dou um OK e está lá o RA da Ana. Então agora eu posso voltar aqui, por exemplo, escrever o Caio e aí o RA do Caio vai estar lá. Legal? Então tá bom. E aí, gostou? Viu? O comando PROQV não é difícil. Eu te recomendo você procurar um pouco mais de informação, né? Fazer bastante aí na sua casa para você se especializar.
Muito bem. E o segundo item mais cobrado, né, às vezes em primeiro lugar, tal, é a tabela dinâmica. Então, o que uma tabela dinâmica faz? Então você tem lá um tabelão com um monte de informações, né? Todas as informações em colunas, tá? Isso é extremamente importante. Então, lembrando, né, nome, idade, escolaridade. Então eu quero ver, por exemplo, quantos alunos tem em cada nível de escolaridade. Uma tabela dinâmica resolve isso, porque eu vou ter lá ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Eu ponho, né, então, e várias linhas, mas todas escritas da mesma maneira. A tabela dinâmica me resume isso daí, e ela pode tanto contar quantas pessoas tem, ela poderia somar as idades, somar as rendas, por exemplo, se eu tivesse isso, tá bom? Então é um comando muito poderoso. Então dá uma olhada aí, que eu vou te mostrar agora como é que faz para você criar uma tabela dinâmica. Muito bem, então voltando aqui àquela mesma tabela que a gente viu no ProQV, vamos agora ver o que a gente pode fazer com uma tabela dinâmica, tá? Então tem aqui, por exemplo, o nome dos alunos, as turmas, né, o RA e as 3 notas. Então toda vez que eu quiser criar uma tabela dinâmica, eu vou aqui no menu Inserir, né? Vejam aqui, tabela dinâmica, pode clicar direto no comando, né? Eu preciso avisá-lo qual é o intervalo, então eu vou falar para ele que é toda essa coluna, né? Ou melhor, eu vou selecionar minha tabela, por exemplo, né? E lá no final, né? E aqui eu vou dizer para ele se eu quero numa nova planilha ou numa planilha existente, numa célula qualquer, né? Então eu vou colocar aqui numa célula existente, para ficar mais didático. Vou ficar aqui na H1, que é mais fácil, tudo bem? E aí eu vou dar um OK. E o padrão de uma tabela dinâmica é essa telinha inicial e esse campo à direita. Lembrando que, dependendo do Excel que você tiver, essa tela pode ser um pouquinho diferente, mas a estrutura dela é a mesma, né? Então, como eu te comentei, vamos supor que eu queira por turma, né? Então eu vou colocar as turmas aqui, ó, tem uma turma só. Eu queira saber qual é a soma de todas as notas N1. Olha que fácil que fica, né? Então, por exemplo, eu posso fazer a soma das minhas 3 notas, né? Tem um contar de notas, né? Então eu venho aqui e altero para soma. E aí eu vou somar as 3 notas, por exemplo. Perdão. Né? E aí eu tenho a somatória dessas 3 notas. Se eu tivesse mais turmas nessa minha tabela, elas serviriam. Vamos fazer um exemplo aqui. Então eu quero aqui o aluno Excel, ele está na turma 12º Excel avançado, ele vai ter um RA qualquer e ele tem aqui umas notas meio baixas. Então eu só tenho uma pessoa nessa turma, né? Então eu vou lá na minha tabela dinâmica e atualizo. Perceba que tabela dinâmica você precisa atualizar. E as somatórias que estão aqui são aquelas 3 notas mesmo, porque eu só tinha uma nota. Eu também poderia pedir, olha só que bacana, uma média das minhas notas. Então só médias da N1. Como aqui é só um número, né? E eu posso configurar aqui essa minha nota para aparecer no formato que me interessar. Tá legal? Bacana, né? Tabela dinâmica é muito utilizada, eu uso bastante no meu dia a dia de trabalho. Te recomendo que você faça bastante, porque é isso que vai te levar a dominar esse comando, tá? E por fim, e não menos importante, os comandos C. Então, o que o comando C faz? Ele vai olhar, se atende uma condição, faz uma coisa. Se não atender, faz outra. Bem simples. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado conjunto de dados, uma tabela de dados, eu quero ver se for maior que 0, se for positivo, faça alguma coisa. Se não, faça outra. Então, eu posso fazer isso para uma célula só ou para uma coluna inteira. O comando C em si, ele vai ser usado para uma célula só. Então, se uma determinada célula, o valor dela for maior que 0, escreve maior que 0. Se não, escreve menor que 0. Ou faz uma conta, faz uma outra coisa. Bacana? Já o comando soma C, não, você pode fazer para uma célula ou para um conjunto de células, uma coluna inteira. E também, se for maior que 0, se for maior que 10,
Se for múltiplo de 2, né, aí o comando é um pouquinho mais complexo, mas fica bem bacana. Se atender essa condição, ele vai somar. Se não atender, ele não vai somar. O conte C é a mesma coisa. Conte quantos valores tem em determinada condição, né? Olha que bacana. Então conta quantos valores tem acima de R$1.000, por exemplo. Bem útil, né? Ou maior ou igual. Os operadores matemáticos entram nessa hora, fica bem bacana, tá? Então fica aí a dica, né? E o média C, que é uma versão mais atualizada aí dos comandos C, tá? Apareceu nas últimas versões do Excel e é muito útil, porque o que é uma média, né? Média, você está somando a parte de cima ali dos seus itens e dividindo pela contagem, pelo número de itens que você tem. Então a média C ela vai fazer exatamente isso, né? Ela vai pegar, tá bom, faça a média C, né? Os números forem maior que 1.000. Ó, que ótimo, ele só vai somar os números maiores que 1.000 e dividir pela quantidade de números que atenderam aquela condição, né? Muito bacana. Então dá uma olhada agora aí como que faz para você acionar os comandos Cs. Então, pessoal, voltamos aqui para a mesma tabela, né? E vamos agora conversar sobre outro item que cai muito nos processos seletivos, que são as funções Cs. Então, eu listei aqui para vocês as principais funções Cs, né? Na verdade, eu diria que 99% do uso está aí. Então, a função C, ela vai verificar se uma condição está sendo atendida e vai retornar. Então, eu posso tanto digitar a função C aqui, como procurar aqui em cima, tudo bem? Eu gosto de seguir esse comando. Então C, né? Olha lá, essa célula aqui, ó, for maior do que 6, por exemplo, né? Ou, perdão, maior ou igual a 6, que é a média lá da faculdade que eu dou aula, eu vou escrever que o aluno está aprovado. Oh, perdão, deixa eu arrumar aqui direitinho, para ficar caprichado. E se for falso, ou seja, se aquele número não for maior que 6, ele está reprovado, né? Então seria naquela única nota, né? Então, lógico, a minha nota é maior que 6. Se eu mudar essa nota aqui para uma nota 3, automaticamente a minha condição mudou e o C funcionou, tá vendo? Então, mesma coisa aqui, né? Se eu for usar o soma C, olha lá, eu vou dar um intervalo para ele, né? Então eu quero, por exemplo, dos meus EDs, eu quero que só as notas, que eles somem somente as notas maiores do que 8, por exemplo, né? E aí ele vai me dar essa somatória. Então se fosse maior do que 0, maior ou igual, né? Aqui o conte C, mesma coisa, né? Eu quero que daqui, eu quero saber quantas notas são maiores do que 8. Então são só 23 notas que estão acima de 8, né? Tá aqui uma que não é, né? E aqui o que eu destaquei antes, né? O média C, que é fantástico. Olha lá, média C tá aqui, ó, posso clicar 2 vezes, né? E o intervalo é esse daqui, por exemplo, das notas que são maiores do que 8 também. Então, qual é a média geral desses alunos que estão lá no topo da lista? Lá, a média é 10, né? Excelente média dos alunos. Eu posso até abrir aqui um pouquinho para ver se é isso mesmo, tá vendo? Fica bem bacana. Lembrando que maior que 8 ele não pega o 8, né? Então, por isso que tá dando 10 cravado. Tá legal, pessoal? E aí, bacana, né? Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Porque a ideia é essa desse nosso vídeo, ajudar as pessoas que estão aí no mercado de trabalho, precisam de saber do Excel de alguma maneira para processo seletivo, para o seu dia a dia de trabalho. Então, esse é mais um vídeo para te ajudar. Então, se você gostou, dá um joinha aí, clica no like, fala curti pra caramba. Coloca nos seus comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida, o que você quer que eu fale nos próximos vídeos, tá? Que é para isso que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Compartilha com seus amigos, que é muito importante. Poxa, eu sei de alguém que tá aí precisando saber dessa informação, poxa, compartilha com ele que é muito legal. E espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.